Boa noite, amados alunos do Instituto Batista Bíblico Fundamentalista. É com grande alegria que estamos iniciando mais uma aula da disciplina Panorama da Teologia Sistemática dos Batistas Fundamentalistas. E hoje nós chegamos à nossa sétima aula com o tema regeneração. Nosso texto encontra-se em João, capítulo 3, versículos 3 a 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 3 a 6. Vamos à leitura do nosso texto, do texto da nossa lição, para a honra e glória de Deus e edificação nossa. Leiamos então o que está dito na palavra do nosso Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Que Deus aplique o texto em nossos corações, mentes e vidas. Aqui nós temos o Senhor e Salvador Jesus Cristo exigindo a necessidade do novo nascimento, da regeneração, como único meio possível de adentrar ao céu. Ou seja, não tem um outro meio pelo qual o homem possa entrar no reino de Deus, senão pelo novo nascimento. Nicodemos, pensando como homem natural, ele associa o novo nascimento com nascer novamente do ventre de sua mãe. Porém, Cristo mostra que a regeneração, o novo nascimento, é nascer da água e do Espírito. E nós vamos, no transcorrer da aula de hoje, entendermos bem o que significa nascer da água e do Espírito. E o versículo 6 mostra que o nascimento da carne é algo, é uma coisa, e aqueles que são nascidos da carne são carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós falaremos hoje à noite dessa regeneração, desse nascer no Espírito para a honra e glória de Deus. Quando nós, seres humanos, nós nascemos na carne, filho de um homem e de uma mulher, da descendência de Adão, certo? Então esse é um tipo de nascimento, e é necessário nascer na família de Deus. Ou seja, no nascer da carne, nós nascemos na família de Adão. No nascer espiritual, nós nascemos na família de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. A necessidade da regeneração é determinante pela própria natureza humana. Ou seja, quem determina a necessidade da regeneração é a natureza humana. Cada homem é incuravelmente depravado. Incuravelmente é um advérbio de maneira incurável, de modo irremediável, irremediavelmente. Esse é o homem, completamente desprovido de qualquer habilidade que lhe permita se aproximar de Deus. Nós vamos abrir inicialmente nossas Bíblias para Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Jeremias 13, 23. Eu vou pedir desculpa aos nossos alunos, algumas vezes eu vou estar tossindo um pouco. Esse final de semana eu contraí um resfriadozinho,
Espero que na próxima segunda-feira vocês estejam livres dessa tosse, certo? Ou seja, eu esteja livre para livrar os ouvidos de vocês, ok? Jeremias capítulo 17, versículo 23. Olha só o que está dito. Aliás, é Jeremias 13. Eu estou olhando uma coisa aqui dizendo outra. Jeremias 13, versículo 23. Certo? Olha só o que está dito aqui, para a honra e glória de Deus. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele fala da cor da pele do etíope, que é imutável, como é o pigmento da pele de todos os seres humanos, imutável, certo? Não tem como mudar. Como o leopardo não pode mudar as suas manchas, assim o homem também não pode fazer o bem. O homem é naturalmente pecador. O homem é naturalmente, a natureza humana é uma natureza pecadora. Nós falamos sempre para atentarmos não para o predicado, mas para o sujeito. Que leva o homem ao inferno, que leva o homem à condenação, não são os predicados, mas sim o sujeito. Então, não devemos atentar tão somente para os frutos, mas sim para a raiz, certo? Se você tira os frutos de uma árvore, ela continuará, a mesma árvore frutificará. Para você fazer com que ela não mais dê frutos, você teria de cortar a sua raiz, certo? Então, o problema é a raiz, o problema é a natureza do homem, que é a natureza pecaminosa. Vejamos também Romanos capítulo 7, versículos 18, 7 e 18. Capítulo 7, versículo 18. O apóstolo Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Preste atenção, quem está escrevendo a epístola aos Romanos é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz que na carne dele habita o mal. Se não habita bem algum, certo? Então, lembre-se, não tem como a sua carne passar por um processo de melhoramento. Não tem como a minha carne passar por um processo de melhoramento. Carne é carne, que é nascido da carne é carne. E os atributos da natureza carnal é a pecaminosidade. Vejamos também aí próximo, certo? Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, o homem carnal, o homem natural não pode agradar a Deus. É impossível. É impossível ao homem natural, ao homem carnal, agradar a Deus. É impossível ao homem depravado, o homem da natureza depravada, agradar a Deus. E ainda nesta sequência, mostrando que é a natureza humana, a natureza pecaminosa que exige a regeneração. Vamos para Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18. Romanos 3, 10 a 18. Assim está escrito: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto.
com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso é o retrato da natureza humana. Isso é o retrato do homem em todas as culturas. Isso é o retrato do homem em todas as raças. Isso é o retrato do homem em todas as tribos, em todas as línguas, em todas as nações. O homem é pecador. O homem não busca a Deus. O homem não conhece o caminho da paz, que é Jesus Cristo. E não há temor de Deus diante dos homens. Certo? Isso é ponto que mostra a depravação humana. Você encontra um conceito de depravidade em antropologia bíblica. Antropologia, quando se estuda antropologia, se estuda o homem, certo? E aí tem algumas abordagens antropológicas que não são bíblicas. Você pode encontrar antropologia cultural, pode encontrar outros tipos de antropologia, certo? Porém, nós falamos aqui da antropologia bíblica, do estudo do homem à luz da Bíblia. Aquilo que a Bíblia diz sobre o homem. Então você encontra em antropologia bíblica o seguinte conceito: em seu estado natural, o homem está entenebrecido no entendimento, corrompido nas afeições e afastado de Deus. Esses textos todos que nós vemos apontam nessa direção. Que em seu estado natural, o homem está entenebrecido no entendimento, corrompido nas afeições e afastado de Deus. Esse é um conceito de Tiffany em antropologia bíblica, ok? Esse é o homem pecador. Agora, além disso, o homem é um lídimo herdeiro da amaldiçoada natureza pecaminosa de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Aí você tem algo bem interessante a ser visto, né? Todos pecaram. O homem é um legítimo, é um fidedigno herdeiro da natureza de Adão. O homem é um miserável pecador por natureza e também por prática. O homem peca por natureza e o homem peca também por prática. Então fiquemos atentos a esse detalhe para a honra e glória do nosso bom Deus, ok? Fiquemos atentos para não sermos confundidos pela argumentação religiosa, onde as pessoas acham que o homem pode produzir alguma coisa de bom em relação a Deus. Os homens podem serem apontados como bons perante outros homens, porém não perante Deus, certo? É impossível que um homem seja encontrado fiel quando comparado com o Senhor. Na mesma linha, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor é do céu. Da mesma forma, o homem natural é terreno. O homem natural está ligado a Adão, certo? Está ligado a Adão. O homem espiritual está ligado a Cristo. Quando chega a consciência moral, cada homem se torna culpado das suas próprias e constantes transgressões. Logo, sem a regeneração, o homem jamais poderá ter um relacionamento pessoal com Deus, sendo somente possível por meio da regeneração,
ocorrida no novo nascimento, no qual o homem torna-se filho de Deus. Ou seja, o homem terreno não tem como estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. O homem perdido não tem afinidade com Deus, é inimigo de Deus, certo? Então é necessário que ele passe pelo novo nascimento, para que assim deixe de ser inimigo de Deus e torne-se um filho de Deus. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículos 11 e 12. Onde está dito: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creram no seu nome. Então, é necessário crer em Jesus, é necessário passar pela regeneração para se tornar filho de Deus. Agora, esse é algo muito importante para que todos nós tenhamos essa consciência, porque desse entendimento vai mostrar a cada crente a necessidade de evangelizar, a necessidade de falar de Jesus. Se você acredita no que a Bíblia diz em relação à regeneração, você entende que é necessário que as pessoas creiam em Jesus para serem salvas. Se você não entende isso, você se acomoda a um princípio religioso, e então você vai escravizar-se e vai gerar outros escravos de religião, ok? Então entendamos a necessidade do novo nascimento como o único meio possível de um relacionamento pessoal do homem com Deus, amém? A regeneração não é, como a gente sempre mostra nas nossas aulas, o que é e o que não é. E nós começamos logo depois da introdução mostrando que não é. Regeneração não é imersão, batismo, certo? Batismo é imersão, não tem outro tipo de possibilidade de uso da palavra batismo. Bom, religiosamente as pessoas pensam sobre o batismo no ato de introdução religiosa, certo? E então romanos e filhos ou filhas, a igreja de Roma e suas filhas, as protestantes, usam algo completamente inadequado, completamente absurdo para a palavra batismo, que é aspergir alguém dizendo que batizou, certo? E alguns acreditam que a regeneração vem por meio do batismo. A regeneração não vem pelo batismo e imersão. Imagine vocês por qualquer outro tipo de chamado batismo, certo? Então, a regeneração não é imersão, não é batismo, que não lhe é equivalente, nem lhe causa. Falando assim, que não lhe é equivalente nem lhe causa, ou seja, regeneração não é igual a batismo, e batismo não causa regeneração. Batismo não é igual a regeneração, e batismo não causa regeneração, certo? Isso faria a salvação vir por meio das obras, contrariando, portanto, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Eu estou citando Efésios capítulo 2, 8 e 9, mas eu poderia dizer que contrariando todo o conjunto doutrinário do Evangelho, e não somente do Evangelho, inclusive da promessa, não é? Abraão foi justificado pela fé. Então a promessa envolve fé e não obras. Lembrando ainda que Abraão foi justificado antes da lei, né? Abraão não ouviu uma palavrinha da lei e foi justificado. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se a imersão, se o batismo fosse causa
ou equivalência da regeneração, a regeneração não seria por meio da fé, e sim por meio das obras, e já não seria mais graça, ok? Cornélio nasceu de novo antes de ser batizado. Veja Atos capítulo 10, versículo 47. Esse é um texto bem importante, um texto que o crente batista deve memorizar, deve guardar a referência para a honra e glória de Deus, certo? Atos capítulo 10, versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Ou seja, o homem crente recebe o Espírito Santo na hora em que crê, certo? Na hora em que o homem crê em Jesus como seu Salvador pessoal, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Aí, cuidado com outro linguajar. Não existe, depois de Atos capítulo 2, perspectiva ou prorrogativa para a ideia de batismo com o Espírito Santo. Lógico que não é o assunto aqui agora, mas é bom porque a gente está sempre cortando a erva daninha, certo? Quando o homem crê em Jesus, ele recebe o Espírito Santo de Deus, amém? O Espírito Santo de Deus passa a vir habitá-lo, ele torna-se templo do Espírito Santo de Deus, amém? Então nada de essa história de crente estar buscando o Espírito Santo é um testemunho público de que não é crente. Por quê? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, como diz as Escrituras, ok? Então o texto de Atos é de grande relevância para cortar também, ou para principalmente cortar qualquer ideia de que o batismo pode produzir regeneração, certo? Antes deles serem imersos, certo? Antes de serem completamente colocados dentro d'água, os mesmos já haviam recebido o Espírito Santo de Deus, amém? Então, batismo não causa e não é igual à regeneração, amém? Olhando outros textos, olhando para Atos capítulo 2, versículo 38, Atos 2, 38. Me permitam aqui irrigar a garganta. Atos capítulo 2, versículo 38 diz o quê? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Alguns querem colocar aqui como, olha aí, para ser regenerado tem que ser batizado. Não é esse o entendimento das Escrituras. Deve ser entendido como por causa de e para expressar o perdão dos pecados já recebidos, certo? Então, quando alguém está sendo biblicamente batizado, ele não está ali sendo regenerado, ele não está ali recebendo remissão do pecado, certo? Então, o ensino comum do Evangelho é que o crente está sendo biblicamente batizado por causa de e para expressar o perdão dos pecados que já foram recebidos, amém? Certo? Não é para causá-lo, exatamente como João o imersor, João o Batista imergia, por causa de e para expressar o arrependimento dos pecados já ocorridos no passado e não para causá-los no presente. Vejam Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Lembrando que a doutrina do Novo Testamento é primeiro o sangue, depois a água. Primeiro o sangue, depois a água. Primeiro o homem é remido pelo sangue de Cristo, depois ele é biblicamente batizado, ok? Mateus capítulo 3, versículo 11. Dito está:
E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João batizava por causa do arrependimento para a honra e glória, tão somente de Deus. Amém? Primeiro o homem recebia Cristo, depois ele ia ser biblicamente batizado. João capítulo 3, versículo 5 fala de água e Espírito. E aí é necessário entender essa sequência, porque há muita confusão sobre água e Espírito, certo? Evangelho de João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então alguns apressados dizem: olha, foi batizado e nasceu da água. Opa! Alguns outros dizem: não, é porque o homem nasce do ventre de sua mãe, então ele nasce dentro de uma bolsa d'água, então nasceu da água. Tudo fantasia, certo? Tudo fantasia. É necessário entender o que a Bíblia diz, certo? Veja também Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Tito capítulo 3, versículo 5. É um texto linkado a esse texto que nós lemos em João capítulo 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Pela lavagem da regeneração, o homem foi justificado perante Deus, o homem foi feito justificado, o homem foi salvo por Deus pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não era lavagem, entrou na água do batismo e saiu lavado, conversa fiada. Se entra sujo no tanque do batismo, sai um pecador que tomou um banho mal tomado, né? Um banho molhado, como bem definiu o irmão Ezequiel lá da Bahia, né? Um banho molhado, porque não foi um banho, certo? Só se molhou, ok? Então, batismo não regenera ninguém. Lavagem da regeneração não sustenta a regeneração batismal. Veja o contexto do livro de João. Vamos ver o contexto no livro de João. Quando Cristo se remete à água, ele trata daquilo que sai de dentro de sua boca. No Evangelho de João, quando Cristo fala de água, ele fala de quê? Fala da palavra que sai de dentro da sua boca. Vejamos o exemplo da mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 13 e 14. Evangelho de João, capítulo 4, 13 e 14. E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amém? Quem beber desta água, que água? A água H2O, a água natural, a água que a mulher estava ali no poço de Jacó. Ela foi buscar água no poço de Jacó. Quem beber daquela água tornará a ter sede. Agora, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pergunta: qual a água que Jesus dava? Você viu alguma vez Jesus com um cântaro oferecendo água? O Jesus oferecia palavras. Aqui há um contraste da água H2O, que a mulher estava ali para se abastecer, com a água que Jesus Cristo dava. E a água que Jesus Cristo dava é palavra para a honra e glória de Deus. Vejamos Efésios capítulo 5, versículo 26. Esse mesmo entendimento das Escrituras em relação a água. Efésios capítulo 5, para a santificar, purificando com a lavagem da água.
Opa, da água? Sim, pela palavra. Água pela palavra. Nada de batismo regenerando, mas sim a palavra santa do nosso bom Deus. Paulo trata a água como palavra. Sendo assim, nesse contexto, o nascer da água não pode ser relacionado ao batismo e nem tampouco ao nascimento físico. Trata-se da conversão gerado pela palavra, água viva, por meio da operação do Espírito Santo, da água e do Espírito, da água, palavra, e do Espírito Santo de Deus, amém? Um novo nascimento. Ademais, irmãos e alunos, se a regeneração fosse sinônimo ou consequência de imersão, teria sido ou seria sem sentido e contraditório. Tornaria completamente sem sentido e, além de sem sentido, contraditório. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, leamos. 1 Coríntios 4, 15. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo o gerou pelo Evangelho e não pelo batismo. Paulo o gerou pelo Evangelho e não pelo batismo. Vejamos também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha só, foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Necessário para ser batizado e receber a palavra santa de Deus. E ainda em Atos, desta vez o capítulo 10, versículo 44 a 48, Atos 10. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviu falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam com nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, primeiro o sangue, depois a água. Cornélio foi regenerado antes de ser imerso. Primeiro ele foi salvo, depois ele foi biblicamente batizado. Portanto, podemos afirmar que batismo não é regeneração. Amém? Bem, regeneração também não é auto-reforma. Não lhe é equivalente, nem lhe causa. Então, a auto-reforma não é equivalente à regeneração e nem é causa de regeneração. João capítulo 3, versículos 3 a 8, trata da história de Nicodemos. Nicodemos era o melhor da religiosidade, o melhor do farisaísmo, do esforço, da conformidade extrema com o ato religioso. Ok? Nicodemos tinha atributos nobres no que diz respeito à ação religiosa, mas precisava ser regenerado. Então, a auto-reforma, a qualidade na vida humana por meio da carne, não tem validade como ato de regeneração. Ok? Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 8.
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, regeneração não é auto-reforma, não é qualidade de vida espiritual, ou melhor, qualidade de vida religiosa. Regeneração é algo feito por Deus na vida do homem, ok? Nicodemos era um grande religioso, mas era também um grande pecador. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. Evangelho de João 1, 13. Então, a auto-reforma jamais pode ser comparada com o que diz João 1, 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E também com Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago 1, 18. Então, a auto-reforma não tem como se comparar a esses dois versos, o de João e agora o de Tiago 1, 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como premissas das suas criaturas. Então, a auto-reforma não tem como ser comparada a esses dois versículos magníficos. Então, regeneração já vimos o que não é, né? Não é batismo, não é auto-reforma, não é religiosidade, certo? No contexto de tudo que foi dito, fica claro que não é auto-reforma, não é religiosidade, não é batismo, certo? Regeneração é o quê? Amados amigos, irmãos, alunos, regeneração é o ato único, instantâneo, completo, definitivo e eterno de Deus, por meio da pessoa do Espírito Santo, somente pela sua graça, conceder nova, santa, definitiva e perfeita vida eterna ao pecador. Então, é um ato único no qual Deus concede nova, santa, definitiva e perfeita vida eterna. Um ato único de Deus. Vida divina, certo? Nós já lemos mais de uma vez o capítulo 3, versos 5, versos 3 e 5. Já lemos o capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João. Então nós vamos ver agora, nessa sequência, vida divina, 1 João 5, versículos 1 e depois os versículos 11 e 12. Primeira epístola de João, capítulo 5, diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, o homem nasce de novo, crendo em Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. O que significa nascido em Cristo? Certo? Nascido de novo. Qual o direito que recebemos ao crer em Jesus como nosso Salvador? Versículos 11 e 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Amém? Então, porque nós temos vida divina.
É esse ato único de Deus que nos torna seus filhos para a honra e glória tão somente dele. Uma geração, procriação espiritual. Uma geração. O que é uma geração? É uma procriação espiritual. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro 1, 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, recebemos promessa que nos torna participantes da natureza divina para a honra e glória de Deus. Tiago 1,18, por favor. Tiago 1,18. Diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como premissas das suas criaturas. Então, meus irmãos, ser regenerado, ou regeneração, é nascer da palavra de Deus, nascer da vontade de Deus, ser gerado pela palavra santa de Deus. Mais um texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Esse talvez seja um dos textos mais conhecidos. E olha o que está dito: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que permanece para sempre. Então, regeneração é nascer de novo. Nascimento é a condição para se ter vida e natureza. Nem carnalmente, nem espiritualmente podemos ter vida se não houver um nascimento, certo? Então, você nasceu na família de Adão, do ventre de sua mãe, houve um nascimento. Para nascer na vida da família de Deus, é a necessidade de um nascimento espiritual, certo? Seja o nascimento físico, seja o nascimento espiritual, ambos exigem um nascimento. E é o que é isso? É um ato instantâneo. Você não nasceu por etapas, né? O nascimento é um ato instantâneo, não um processo, certo? De Deus e não do homem. Na regeneração, as vidas, ou na regeneração, a vida e a natureza de Deus são imputadas ao homem. Quando você é nascido da palavra de Deus, a vida de Deus e a natureza de Deus é imputada ao homem para a honra e glória de Deus. Amém? Mais um ponto aqui sobre o que é regeneração: é uma revivificação espiritual, ressurreição dentre aqueles espiritualmente mortos. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5 e também o 6, certo? Esse talvez seja o texto mais conhecido dos amados irmãos quando falamos dessa revivificação espiritual, né? Dessa ressurreição dentre os mortos espirituais, dentre os que estão mortos para Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículos 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, todos nós que hoje somos salvos, nós somos ressuscitados, nós somos vivificados de dentro dos mortos espiritualmente, certo? Então, que Deus esteja nos dando tal entendimento para nos fortalecermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver também Evangelho de João, capítulo 5, versículos 21 e 25. Não é 21 a 25, não é 21 e o 25. Evangelho de João, capítulo 5,
versículos 21 e também o 25. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Amém? Preste atenção nesse detalhe. É Cristo quem nos regenera, é Cristo quem nos dá vida. Certo? É Cristo quem nos tira da eterna separação para a vida. Morte é separação. Na regeneração, o homem é vivificado, reunido com Deus. Você estava separado de Deus e agora você está unido com Deus. Amém? Você era filho do diabo, agora você é filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos seguir em frente. Chegamos agora a uma parte muito importante de nossa aula, que é o fundamento da lição, né? O fundamento da lição. Meios essenciais à regeneração visto pelo lado de Deus. A vontade de Deus, um ato de poder. A regeneração ela é operada pela vontade de Deus, um ato de poder. João capítulo 1, versículo 13, João 1, 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Isso é fato. A regeneração é operada no homem pela vontade de Deus. Tiago capítulo 3. Bichinho, que 3. Tiago capítulo 1, versículo 18. 1:18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como premissas das suas criaturas. Então, fomos gerados pela palavra de Deus. Amém? A vontade de Deus, um ato de poder. Fé em a morte e ressurreição de Cristo. A regeneração exige fé em a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos gerou de novo. Fomos regenerados pela palavra de Deus. Amém? Certo? Então é necessário que tenhamos fé no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela palavra de Deus, não é? A palavra de Deus, certo? 1 Pedro 1:23 diz: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Você foi gerado pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Então nós estamos vendo fé. Estamos vendo 4 coisas aqui: vontade de Deus, ato de poder de Deus, da regeneração. Fé em a morte e ressurreição de Cristo. Fé na palavra de Deus, gerados pela palavra de Deus. E também pneuma, Espírito de Deus. Nós somos gerados pelo Espírito de Deus. O verdadeiro agente eficaz da regeneração é o Espírito Santo. A verdade por si só nunca constrange a vontade depravada. Ademais, o coração não regenerado odeia a verdade, até que o Espírito de Deus opere sobre ele. 1 Coríntios capítulo 2, 14. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque
lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o homem natural não entende absolutamente nada da palavra de Deus. O homem natural não compreende a palavra santa de Deus e nem o pode compreender. Tito, capítulo 3, versículo 5 diz, Tito 3, 5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o verdadeiro agente eficiente e eficaz na nossa salvação. Assim como o corpo de Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, semelhantemente o homem tem que ser gerado pelo mesmo Espírito para que se torne filho de Deus. Amém? Certo? Meios essenciais à regeneração vista pelo lado do homem, certo? O pregador, o testificador, usado por Deus. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Então Deus usa pregadores de sua palavra para levar pecadores ao arrependimento, logo a regeneração. Leamos então o texto. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então Deus usa pecadores para pregar a palavra santa de Deus, e assim haver pessoas sendo salvas, convertidas ao Senhor. 1 aos Coríntios capítulo 4, versículo 15 diz: porque ainda que tivesses 10.000 tutores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Então Paulo diz: eu vos gerei, eu pelo Evangelho vos gerei. Mas um texto nessa sequência, Filemão capítulo 1, que é o único, né? Versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Mais uma vez, a gente vê aí o Espírito Santo usando Paulo para o que gerou. Assim como o Espírito Santo procura por instrumentos humanos, mães, para trazer almas viventes para este mundo, também procura instrumentos humanos, ganhadores de almas, para conduzir pecadores para o reino de Deus. Assim como é necessário uma vela acesa para acender uma apagada, Deus usa um crente, o qual tem o Espírito Santo, para salvar um perdido. Amém? Então é importante entendermos isso para seguirmos a pregação da palavra de Deus. A palavra escrita, Deus usa o pregador e Deus usa também, obviamente, a palavra escrita, recebida e crida por meio da fé. Nós já lemos os textos, Tiago 1,18 e 1 Pedro 1,23, certo? Somos gerados pela palavra. O homem se perdeu ao duvidar da palavra de Deus e é salvo, certo? Ao real e totalmente confiar só nela. Então o homem foi expulso do Éden por duvidar da palavra de Deus, e o homem é regenerado quando ele recebe como total verdade a palavra de Deus, certo? Do Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus. A palavra de Deus viva, crida e recebida por meio da fé. Vamos ver Gálatas capítulo 3, versículos 26. Gálatas 3, 26.
Gálatas capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Cristo é a palavra viva. Creamos em Cristo, teremos assim a vida eterna para a honra e glória de Deus. Amém? Destaque da nossa lição. Destaque da nossa lição. Vamos olhar aquilo que destacamos nessa lição. Destacamos ainda que a regeneração produz frutos. As Escrituras ensinam que há vários resultados bem definidos que acompanham a regeneração. Hebreus capítulo 6, versículo 9. Hebreus 6, 9. Diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim o falamos. E Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, a salvação, ela exige uma operação, né? Os frutos que acompanham a regeneração. Como nós falamos lá atrás, né? Que da raiz da natureza humana você colhe os frutos do pecado. Quando você recebe a natureza divina por ter crido em Jesus como único e todo suficiente Salvador e torna-se filho de Deus, obviamente que espera-se que haja frutos dignos do arrependimento, certo? Frutos que acompanham a salvação, coisas melhores que acompanham a salvação para a honra e glória de Deus. Eles são de tal natureza que servem de testes quanto a si ou não fostes verdadeiramente regenerado. Amorosa e solenemente te rogamos aplicá-los a ti, agora no segredo do teu coração. Haja a luz da Bíblia. Ou seja, existe realmente na nossa vida frutos de regeneração? Nós vamos ver alguns resultados da regeneração em nossa vida prática. Aqueles que foram regenerados amam a Deus. Amam a Deus. Ontem nós destacamos aqui na escola dominical da Igreja Batista Bíblica, fundamentalista aqui em Soledade, exatamente o amor a Cristo em sinceridade. Amar a Cristo com sinceridade. Certo? Então, quem pode te fazer amar a Cristo com sinceridade? Somente o fato de ter sido regenerado e passar a ter sido habitado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 João 4, 19. Sobrenatural amor a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. No mesmo livro, na mesma epístola, capítulo 5, versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amor para com Deus. Sobrenatural amor aos crentes. Nós passamos a amar os crentes. Eu não, antes de conhecer Cristo como meu Salvador, eu não gostava de crentes. A maioria das pessoas, certo? A grande maioria das pessoas não gosta dos crentes. Mas você que é crente não se ache não, viu? Que na realidade não é da pessoa do crente que o incrédulo não gosta. É de Cristo que habita no crente, certo? Lembrando, Saulo, por quê? Me persegue, ok?
1 João capítulo 3, versículo 14. 1 João 3, 14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. É interessante, né? Amamos os irmãos. Mas como é que pode um miserável pecador amar outro? Mas de fato, irmãos, é fruto do novo nascimento amar aos irmãos em Cristo Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Então nós nos amamos porque nós amamos a Deus, amém? Então é fruto da regeneração. Sobrenatural amor a Jesus como Cristo, Salvador e Senhor. 1 João capítulo 5, versículos 1 e 2. Aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama aquele que dele é nascido. E nisso conhecemos que o amamos. Nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então é fruto o amor a Cristo. A regeneração nos transforma de inimigos em filhos, de filhos do diabo em filhos de Deus. Somos adotados na maravilhosa família do nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Além disso, irmãos, temos sobrenatural amor pela palavra de Deus. Possamos amar a Bíblia. Os crentes amam a Bíblia. Os crentes amam a Bíblia. Então, quem é de fato regenerado ama a Bíblia, não com aquele amor sentimental, mas com aquele amor decisão. A Bíblia é meu livro companheiro, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é determinante na minha vida. Vamos ver dois textos para esta afirmação. Salmo 119, 103. Salmo 119. Dito está: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Então os crentes passam a amar a palavra de Deus, achá-la doce como mel. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, 1 Pedro 2, 2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, os crentes desejam, como criança pequena, a palavra de Deus, da mesma forma que crianças pequenas almejam o leite materno. Ok? E por último, sobrenatural amor às almas dos homens, começando pelos seus familiares e mais próximos e estendendo-se até aos confins da terra. Paulo fala sobre esse assunto em Romanos capítulo 9, versículos 1 a 3. Romanos capítulo 9, versículos 1 a 3. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho na minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar-se anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então Paulo amava os seus parentes segundo a carne e os desejava ouvintes do Evangelho e crentes na palavra de Deus. Ok? Alguém que se diz regenerado, que fica fazendo concessões familiares
para ficar bem com a família e não pregar para a família, bom, precisa rever os conceitos que talvez não tenha ainda nascido de novo. E 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 2 aos Coríntios 5, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então o amor de Cristo é quem nos constrange a levarmos o Evangelho santo e eterno a todos os quadrantes, a começar pelos mais próximos de nós, certo? Para a honra e glória de Deus. Então que Deus esteja, irmãos, nos abençoando, nos conduzindo nas grandes verdades da sua palavra, para estarmos crescendo. Que o nosso aluno, o aluno do Instituto Batista Bíblico Fundamentalista, esteja sendo afiado nas Escrituras e que esteja desejando aplicar na sua vida a palavra santa do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos nossos queridos. E pela graça de Deus, estaremos de volta na próxima segunda-feira com o panorama doutrinário. Na sexta-feira temos aula do nosso querido irmão pastor Walter. E vamos estar orando uns pelos outros e fortalecendo assim o Instituto Batista Bíblico para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? Amém.